Um Homem Confuso é um programa onde eu falo sobre as confusões que eu tenho na minha cabeça. Hoje o programa é sobre viajar antes da saúde ficar comprometida. Vem comigo. Eis o nosso jingle para você curtir. Redes sociais, my Instagram, @cultura_alternativa. YouTube, @TV Cultura Alternativa. Vê Substack, @cultura alternativa, @insight cultura alternativa. No TikTok, @site cultura alternativa, @nandiralbr, de pesputo, @portal cultura alternativa. Vê o Blue Sky, @cultura alternativa, @Ananda Raubr, portal de notícias cultura alternativa.com.br. A Spotify, @cultura alternativa, @insight cultura alternativa. Bom, há muito tempo minha mãe pergunta assim para mim, hoje ela está com 95, indo para 96, você está em Brasília? E ela antigamente perguntava com propriedade, eu falava que estava viajando e tal. Mas por que eu viajei tanto a ponto de ficar enjoado de tanto viajar? Eu viajei porque eu fico imaginando e vendo as pessoas com Alzheimer, com problemas corporais, dores. Vou relatar um pouco da minha saúde. Eu tive 3 cânceres. Então eu vi a morte de frente e ela estava viva, como o poeta Cazuza falou há um tempo atrás. Em sendo assim, eu resolvi explorar o jornalismo, principalmente o jornalismo na área de turismo, com cultura alternativa, que no início tinha um nome assim, Portal da Arte, Cultura Alternativa, Independente e tal, e nós fomos fazer um curso de marketing nesse Senac, esses órgãos assim, e mudou para Cultura Alternativa o nome, que tem editoria de turismo, editoria de geral, editoria de arte e cultura, enfim, são editorias mais leves que a sociedade atual não gosta muito, gosta mesmo é de discussões políticas, essas coisas. A gente cita muito pouco quando lida com uma dessas editorias a área política, mas nunca de forma partidária. Sempre política como a arte do convencimento, da troca de ideias entre seres humanos. Então, como tinha editoria de turismo, a gente começou a fazer diversas matérias na área de turismo em hotéis, em restaurantes, em pontos turísticos, em museus. E durante esse período eu ainda estava na ativa no Senado, mas eu conseguia fazer parte de uma comissão da Feira do Livro, onde eu viajava e tal, pude escrever sobre diversas feiras e tal. Depois me aposentei, aí aprimorei essa questão, implementei mais atividades para mim, uma agenda bem intensa, com o objetivo de te passar uma informação especial, diferenciada sobre os locais turísticos do mundo, ou os pensamentos do mundo, ou a forma de agir dos seres de cada país e por aí vai. E ao longo da minha vida, talvez pela tensão, eu era assessor de imprensa no Senado e às vezes assessor de imprensa de pessoas que tinham
uma área uma divulgação na área jornalística muito pesada. Talvez por essa tensão eu tive 3 cânceres. Bom, então eu fiquei ali de uma forma, ou seja, eu não preciso de um psicólogo para poder ter vontade de viver ou não ser baixo astral ou depressivo, essas coisas todas que tem na sociedade atual. A vida me ensinou, os cânceres me ensinaram. Você fica em dúvida se você vai continuar vivo quando você tem câncer. Você tem que ver o estágio que está aquele negócio e tal. E eu também sou diabético, e a diabetes ela institui, ela coloca para a sua vida o seguinte: você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você tem 1000 problemas, você tem que controlar todos os dias a diabetes. Eu tomo cerca de R$3.000 de remédios por mês, não é? E mesmo assim a minha diabetes sempre está ali no limite, não baixa tanto. Então eu sofro muito com esse negócio, e agora mesmo são 11h30, 10h30 da noite, e eu estava andando para amanhã de manhã a diabetes amanhecer bem e tal, essas coisas. E é uma vida muito complicada. Então eu imaginei que eu deveria viajar enquanto eu tivesse saúde. Eu não posso esperar, por exemplo, meus investimentos. Eu sou um investidor de curto e médio prazo, porque eu não posso esperar. Minha assessoria é na área de investimentos, eu sempre digo assim, eu tive 63 cânceres, tive 3 cânceres e sou diabético. Então eu preciso investir em ações, ETFs, enfim, no mercado de uma forma a ter um resultado a curto e médio prazo. E aí eu resolvi viajar. E obviamente que toda vez que eu vou viajar, eu fico com medo de ter um problema de saúde na viagem. Eu viajei 5 países da Europa sozinho. E eu te digo que foi punk. Você entende? Porque eu viajei com o benefício da minha filha e eu entrava no avião só se tivesse vaga, paguei muito pouco, fui de classe econômica. Quando eu estava embarcando de volta, foi um dos dias mais tensos da minha vida, minha diabetes deve ter subido muito. E aí eu consegui embarcar sendo o último passageiro a entrar no avião, fui no ônibus sozinho, porque tinha um assento, ainda vim direto de Lisboa para Natal, aí de Natal para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu acho que eu estava completamente morto. Para me recuperar foi 10 dias de tensão, de aumento de glicemia, e eu passei a organizar minhas viagens um ano e meio de antecedência, com 1 ano e 1 ano e meio de antecedência. E resolvi viajar uma vez por ano de classe executiva para o exterior e o resto no Brasil, sempre com todas as promoções, porque eu sou aposentado e posso viajar a qualquer dia, qualquer horário. Então o principal objetivo é me organizar sempre para pagar pouco. Vocês vão ver, dia 29 de julho começa a nossa viagem pela Europa. Vocês vão ver que nós vamos comer muito em supermercados, em locais baratos, porque €1 é R$6 e eu não tenho essa grana toda. Mas eu quero viver. Eu quero viver intensamente, eu quero viver e noticiar para você o mundo sob a minha ótica de visão, com informações e a minha opinião. Eu também quero que a Agnes noticie para o mundo com a opinião dela e informações. Então nós estamos indo juntos. Da vez que eu fui para a Europa, eu fui sozinho, mas eu resolvi daqui para frente que sempre vou estar viajando com a Agnes, porque já estou com 63 anos, 3 cânceres nas costas, como eu disse nesse vídeo, e minha vida pode ter uma situação difícil. No meio de uma viagem, pelo menos minha companheira pode me auxiliar. Por isso eu acho que eu peço a compreensão de todos, não é? Que às vezes acham que eu viajo demais e tal, essa coisa, mas eu sou muito independente, graças a Deus eu tenho minha independência financeira, e resolvi, nesse Um Homem Confuso, relatar para você o porquê de eu viajar tanto, apesar que eu diminuí muito, mas eu estava viajando muito mais, para poder noticiar tudo para você, em primeiro lugar, para poder curtir a vida, a minha vida, enquanto eu ainda tenho cognição, saúde, enquanto eu ainda estou a 1000 por hora na minha vida, na minha saúde. Já contei em outro vídeo que essa viagem que nós vamos fazer pela Europa de 26 dias, ela foi comprada e tudo no ano passado, quando eu tive um resultado muito positivo dos meus exames anuais, que eu faço anualmente sobre a minha saúde, porque eu preciso todo ano fazer
ressonância, fazer ecografia, tomografia, 1000 coisas, exames de sangue sempre. Com a diabetes você tem que fazer sempre a hemoglobina glicada. E é por isso que eu viajo tanto. E vou viajar cada vez mais enquanto eu tiver cognição, enquanto eu puder agir sozinho, sozinho que eu digo assim, eu tiver pleno, intenso na minha saúde civil, física. E é isso, pessoal. Esse é um homem confuso para te dizer o seguinte: se você é idoso e você está pleno na sua saúde, viaje. Ou faça aquilo que você deseja. Se o seu desejo é ficar olhando uma árvore, fique. Se você tem também subsídios para suportar os seus sonhos, porque é fundamental você ter dinheiro para realizar seus sonhos. Nesse Um Homem Confuso eu quero te fazer um convite. Você a estar em todas as nossas redes sociais sempre, que nós vamos estar noticiando tudo. Eu hoje andei, depois de alguns dias sem ter a força para andar, e a partir de hoje eu estou começando a me dedicar intensamente, plenamente a você, a minha saúde, a minha vida. São 22 horas e 32 minutos e eu agora vou redigir várias matérias, vou publicar várias matérias, devo estar dormindo 1h30 para poder acordar às 6h30, porque além de já ter uma saúde já ser mais velho, eu tenho DTM, né, que é um distúrbio da mandíbula e tenho 1000 problemas, mas estou aqui ativo e os médicos acham incrível como eu melhorei na minha vida depois dos 60, como eu tive uma saúde muito melhor, meus exames melhoraram. E cada dia mais eu pretendo melhorar mais minha saúde, se Deus permitir. Então esse Um Homem Confuso foi para te fazer um convite para você realizar seus sonhos. Se você tem suporte financeiro e saúde, realize seus sonhos. E se você tem tempo, se você ainda está na ativa e tem que cumprir seu horário, realize seus sonhos quando você estiver de férias ou nos finais de semana. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu relatando minha vida. Espero que você seja muito feliz na sua vida. Eis o nosso jingle para você curtir. Redes sociais, my Instagram, @cultura_alternativa. YouTube, @TV Cultura Alternativa. Vê Substack, @cultura alternativa. @insight cultura alternativa. No TikTok, @site cultura alternativa. @nandiralbr de Pesputo. @portal cultura alternativa. Viu Blue Sky, @cultura alternativa. Ananda BR, portal de notícias cultura alternativa.com.br. A Spotify, @cultura alternativa. @insight cultura alternativa.